E inquérito conclui que tiro disparado por cabo da Polícia Militar do Rio matou a menina Ágata no Complexo do Alemão. O presidente do Tribunal de Justiça da Bahia e mais 5 magistrados são afastados dos cargos suspeitos de vender sentenças. Ex-presidente do Paraguai é alvo de um mandado de prisão da Justiça brasileira. Horácio Cartes é acusado de dar $500 milhão para ajudar o doleiro Dario Messer a fugir. O procurador-geral da República pede que o Supremo Tribunal Federal libere investigações que usam dados de inteligência financeira sem autorização judicial. O presidente da Câmara anuncia pacote contra a desigualdade e quer incluir o Bolsa Família na Constituição. Deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, quebra quadro de exposição sobre o Dia da Consciência Negra na Câmara e é chamado de racista. Jair Bolsonaro assina a carta de desfiliação do PSL e lança novo partido. A expectativa é que o próprio Jair Bolsonaro seja também o presidente da Aliança pelo Brasil. Skatista faz manobras em ponte sobre o Rio Tietê, em São Paulo. Pelé diz que não queria cobrar o pênalti que resultou no 1000º gol de sua carreira. Era o Carlos Alberto que era o batedor oficial. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. 19 pessoas foram presas hoje suspeitas de fazer parte de uma quadrilha que aplicava golpes em sites de compras na internet, entre elas o funkeiro conhecido como MC Juninho. O bando que fez dezenas de vítimas agia na Grande São Paulo, Baixada Santista e Vale do Paraíba. A maquinista do metrô de São Paulo, que conseguiu parar um trem segundos antes de atingir um homem caído nos trilhos, passará por um tratamento psicológico. O rapaz que caiu da plataforma disse que desmaiou depois de ser dopado. A imagem impressiona. Acabou de cair agora aqui, ó. A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que a bala que matou a menina Ágata Félix em setembro partiu do fuzil de um policial militar. Confirmou ainda que não houve troca de tiros e que os homens que estavam na moto não estavam armados. Foram 2 meses. Amigos e parentes se despediram hoje do ex-piloto da Stock Car, Tuca Rocha. Ele foi um dos 3 mortos na queda de um jatinho em Maraú, no sul da Bahia. 4 das 7 pessoas que estavam internadas foram transferidas para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Entre elas, um menino de 6 anos. Entre os amigos... Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia foi afastado do cargo juntamente com outros 5 magistrados. Eles são suspeitos de venda de sentenças. 4 advogados foram presos. A operação da Polícia Federal aconteceu. O Tribunal de Justiça da Bahia informou que foi surpreendido com a ação judicial e que ainda não teve acesso ao conteúdo do processo. A nossa equipe não conseguiu falar com a defesa dos magistrados citados na reportagem. O ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça Federal do Rio de Janeiro e está foragido. Horácio Cartes é acusado de dar $500 mil para ajudar o doleiro Dario Messer a fugir das autoridades até ser preso em julho deste ano. Pelo menos 19 pessoas foram presas hoje. A defesa de Horácio Cartes, que hoje é senador no Paraguai, disse que ele não tem vínculos com o doleiro Dario Messer e que ainda não foi informada sobre o mandado de prisão. Numa aula de português, alunos aprendem que existe tratamento para curar a homossexualidade. O ato de discriminação da escola revoltou muitos pais e poderá chegar ao Ministério Público. A prova foi aplicada. O deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, destruiu um quadro de uma exposição sobre o Dia da Consciência Negra na Câmara. O momento foi registrado por outros parlamentares que acusaram o deputado de racismo.
O deputado estadual paulista Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, foi expulso do DEM. A decisão foi tomada após uma comissão da executiva do partido considerar que os atos do parlamentar são incompatíveis com a ética do Democratas. Numa rede social, o deputado disse que foi banido por descumprir o estatuto do partido e não votar com a bancada. O presidente Jair Bolsonaro pode assumir o comando do novo partido Aliança pelo Brasil, que será lançado na quinta-feira. Bolsonaro assinou hoje a saída oficial do PSL. A ficha de desfiliação. O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu que o Supremo Tribunal Federal libere as investigações que usam dados da inteligência financeira sem autorização judicial. O procurador afirma que o compartilhamento limitado de dados pode prejudicar a reputação internacional do Brasil. O procurador-geral... O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, lançou hoje um pacote de combate à pobreza e à desigualdade. Entre as propostas está a inclusão do Bolsa Família na Constituição. O pacote de medidas... Em instantes, levantamento mostra que São Paulo foi o único estado onde houve queda do desemprego. Mineirinho faz manobras arriscadas de skate em ponte de uma das principais avenidas da capital paulista. Voltamos já já. Dados do IBGE mostram que o desemprego está praticamente estável no país. São Paulo foi o único estado em que houve uma queda significativa. O resultado foi puxado pela construção civil. Na Bolívia, o governo da autoproclamada presidente interina Jeanine Áñez completou uma semana hoje. As novas eleições ainda não foram marcadas e os protestos continuam no país. Depois de 9 anos, a Suécia arquivou a investigação de abuso sexual contra o fundador do site Wikileaks, Julian Assange. Daqui a pouco, a polícia de Barueri pede a prisão de um dos sobreviventes no caso da bebida envenenada. Pelé comemora os 50 anos do 1000º gol no Maracanã. Voltamos já já. O dólar caro preocupa quem está com viagem marcada para o exterior. Hoje, as casas de câmbio ficaram praticamente vazias. O sorriso Uma bebida supostamente envenenada em Barueri, na Grande São Paulo, prestou um novo depoimento e mudou a versão. Vamos então agora falar com o repórter José Luiz Filho, que está na delegacia em que o caso é investigado. Boa noite, Zé Luiz. Qual é a novidade? Boa noite, Nascimento, Analista, boa noite a todos. A Polícia Civil ouviu hoje Vinícius Salles Cardoso, de 31 anos, que contou inicialmente ter ganhado a garrafa com a bebida de um desconhecido na sexta-feira, na região conhecida como Cracolândia, que fica no centro de São Paulo. Na tarde de hoje, Vinícius disse em depoimento que teria encontrado a garrafa fechada em uma rua de Barueri e levado escondido para um albergue onde teria passado a noite, de sexta para sábado, e dividido a bebida com os colegas na praça na manhã de sábado. Agora há pouco, o delegado pediu a prisão temporária de Vinícius e a justiça determinou a prisão. Ele será preso assim que sair do hospital. O delegado vai avaliar se indicia o suspeito por homicídio culposo ou doloso, quando se assume o risco de matar. Foram divulgadas também imagens que mostram o momento em que as vítimas começam a passar mal. Elas se abaixam e alguns pedestres se aproximam para ajudar. 4 pessoas morreram e 3 ainda estão internadas. Nascimento. Obrigado, boa noite. Uma cena rara chamou a atenção dos motoristas hoje em São Paulo. O skatista Sandro Dias, conhecido como Mineirinho, fez manobras sobre uma rampa montada em uma ponte a 30 metros de altura. O Henriquez. A seleção brasileira encerrou o jejum de 5 jogos sem vencer ao derrotar a Coreia do Sul por 3-0 nos Emirados Árabes. No último compromisso... 19 de novembro de 2019, uma data importante para o futebol. São 50 anos do 1000º gol de Pelé. Um gol que, acreditem, quase não aconteceu naquela noite. Um peso até para o maior artista. Boa noite, Pelé. Boa noite.
tá chegando e o presente